Oi, gente, boa tarde para vocês. Meu nome é Érica, tenho 33 anos e queria compartilhar com vocês uma história da minha vida, mais uma etapa da minha vida, para vocês entenderem melhor que às vezes a gente não tem que trazer certas amizades para dentro da nossa casa. A gente tem sempre que. Gente, hoje em dia é tão difícil você ter amizades verdadeiras. Você traz as pessoas para dentro da sua casa com boas intenções e nem sempre a pessoa tem aquela boa intenção com você, né? Quero compartilhar com vocês assim. Meu marido sempre foi, quando a gente nos casamos, eu casei com meu marido, a gente tinha 14 anos de idade, né? Então, e até hoje nós estamos juntos, né? Já aconteceu muitos altos e baixos, já teve umas 3 separações, mas foi momentos poucos, voltamos de novo. Mas enfim, vou contar pra vocês o que aconteceu. A gente morava numa fazenda, né? E a gente tinha uma vizinha lá, na outra fazenda vizinha, assim, né? E a gente ia lá passear na casa dessas pessoas, gostava deles, tratava bem, né? Gostava, era aquela amizade, né? Meu marido sempre foi um homem de chegar dentro de casa, um homem carinhoso, um homem compreensivo, gostava de compartilhar comigo tudo o que fazia, quando ia sair, chegava, eu tava lavando vaso, louça ou fazendo comida, ele ia, me abraçava, me beijava, falava que me amava, essas coisas e tal, né? Sempre foi um homem maravilhoso. Aí teve um certo tempo que ele começou a mudar essas atitudes dele. Nós ia na casa dessas pessoas, e aí tinha 2 casas assim perto, que era duas na fazenda, né? Tinha 2 casas assim pertinho do outro. Aí a gente ia pra casa de um vizinho e ele sempre queria me largar lá e ia pra casa dessa mulher. E o marido dela nem tava na casa, às vezes, ele gostava de ficar lá, conversando com ela sozinha, a sós, né? Comecei a ver esse comportamento dele, não gostei dessa situação. Aí ele me largou lá sozinha na casa desse outro pessoal e foi lá pra casa dessa mulher, dessa outra vizinha, né? Aí eu comecei a ficar desconfiada daquela situação e fui atrás dele, né? Cheguei lá, tava só os dois sozinhos e eles estavam bem próximos, né? Ela tava com uma roupa curta e eu cheguei lá e os dois estavam sorrindo, um olhar assim como se tivesse alguma coisa, sabe? Um comportamento estranho os dois estavam. Gente, aquilo ali pra mim foi o fim pra mim, que eu achei, mesmo que eu não peguei nenhuma traição, mas pra mim ali já tinha alguma coisa rolando, né? Aí eu conversei com ele, ele falou que não tinha nada, que era coisa da minha cabeça. E aí outras vezes ela ligou no celular dele, eu atendi o celular dele, ela achou que era ele, né? Ficou toda sem graça, não sabia nem o que falar. Gente, mesmo sem eu ter certeza que tinha uma traição, eu comecei a mudar também com ele. Aquilo ali pra mim já tava demais, sabe? Aí eu comecei a falar que ele ia pagar com a mesma moeda, que eu ia fazer as mesmas coisas com ele. E dali começou a estragar nosso relacionamento, nosso casamento. Aí nessas brigas, nesses vai e vem, de troca-troca, foi a primeira vez que eu traí o meu marido. Depois que aconteceu isso, que pra mim eu fiquei tão magoada com ele e não perdoei, e comecei a agir igual ele agia comigo. Apesar de eu não saber que ele tinha me traído, mas muitas e muitas vezes dava sinais que sim. Eu fiquei carregando aquela mágoa dentro de mim, aquela raiva. E foi quando eu traí meu marido pela primeira vez. Gente, foi aí que foi o fim de tudo. Tipo assim, foi o fim da nossa paz, o fim da nossa. Tudo que tinha de bom entre nós acabou ali. Quando eu traí meu marido, larguei dele. Meu filho estava pequeno, assim, uns 6, 7 anos de idade. Depois que meu marido soube dessa traição, meu marido ficou arrasado, né? Ele Ele quis voltar comigo, falava que me amava, que me perdoava e tudo mais. Eu não queria voltar, eu estava irredutível, eu não queria voltar. Depois se passou aí, eu acho que uns 3 meses, né? Eu vendo, meu filho estava sofrendo muito, meu marido estava arrependido, sabe? Falava que me amava, que queria voltar e até que nós voltamos. Gente, nós voltamos, eu acho que era um amor só.
Foi 4 dias que durou de amor, tipo assim, né? Meu marido se transformou. Ele não perdoava depois que eu tinha voltado para ele, ele não perdoava a minha traição. Me jogava na cara o tempo todo e me culpava. A gente não tinha paz. Ele saía, logo ele estava de volta, querendo saber o que eu estava fazendo, se eu estava ligando para a pessoa, e era aquele inferno, gente. E meu marido mudou da água pro vinho. Tipo assim, o que era de bom nele se transformou em tudo de ruim depois dessa traição, sabe? Gente, eu fiquei 8 anos vivendo um inferno. Comi o pão que o diabo amassou na mão do meu marido. Depois dessa traição, sabe? Ele não confiava em mim, era aquele tormento. E depois que eu voltei com ele, eu nunca mais separei dele, sabe? E fui assim, fui observando que eu errei também, sabe? E devido àquele erro, eu falava, eu sei que não dá pra confiar, eu sei que uma traição não é algo fácil de perdoar. Sei lá, e de certa forma a gente permaneceu porque Deus colocou a mão, sabe? Aí com o passar do tempo, desses 8 anos, muita oração, muita luta, né? Deus foi brandando o coração dele, ele foi melhorando. Meu marido hoje em dia ele é um bom marido, assim, sabe? Ele, não sei se ele confia ou não, mas pelo menos é o que ele demonstra, sabe? Que não é algo fácil de se perdoar. Acredito eu que depois de uma traição é só Deus para lavar o coração da pessoa e as atitudes da pessoa que demonstra isso. E eu faço a minha parte até hoje, né? Pra gente viver bem. E é isso aí, gente, que eu quis compartilhar com vocês. Às vezes nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente acha que né? E talvez por uma bobagem minha, botei tudo a perder, né? Pra gente poder analisar as coisas, ter certeza pra gente poder tomar uma decisão. E é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Gente, não deixa de dar o joinha de vocês, não deixa de se inscrever. Tô compartilhando aqui um pouco da minha história com vocês. E é isso aí, gente. Vocês vão me ajudar muito. Compartilhando, se inscrevendo, dando joinha pro YouTube entender que vocês gostou para poder recomendar meu vídeo para outras pessoas. Muito obrigado, gente.